Olá, somos da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Waldo Pereira. Hoje é domingo, 9 de março de 2025. Estamos aqui reunidos para o culto da família, que é realizado todos os domingos às 18 horas. Temos também a Escola da Doutrina Bíblica, semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com microfone e câmeras desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas ao e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, constante na nossa página. É importante também, tá? Que você sempre curta, comente, compartilhe, né? Ou simplesmente diga de que cidade você é. Assim, nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Inscreva-se também no nosso canal. Sejam bem-vindos. Dito isso, eu sou o pastor Waldo, né, conforme disse, e hoje eu estarei trazendo aqui uma mensagem para vocês. Um minutinho. E a mensagem, ela tem como tema verdadeiros adoradores, né? Deus é uma figura, vou colocar assim, que todo mundo sabe, né? Que é algo que deve ser adorado. Acima de Deus não existe nada acima de Deus, né? Deus, ele é colocado como algo onisciente, onipotente, onipresente, né? Algumas religiões o têm como ele sendo tudo que existe, né? Tem o pensamento panteísta, né? Que Deus é tudo e que tudo é Deus, mas é um ser que deve ser, sim, adorado. Então, quando nós olhamos lá no livro de João, no capítulo 4, Jesus, ele deixou assim, de uma forma muito objetiva, né? Como que Deus deve ser adorado. Está em João, no capítulo 4, versículo 23, né? Que diz assim: eu vou ler um pouco antes para entendermos bem no contexto, né, do que se tratava, porque o Senhor Jesus, ele disse isso. Isso aqui foi naquele momento que ele teve aquele encontro ali com a mulher, né, e foi quando ele se revelou quem realmente era, né? É uma passagem muito importante, onde não era comum um homem conversar com uma mulher, e Jesus aqui, como sempre, quebrou mais esse protocolo aqui, né? Dentro da sociedade, dentro do contexto social, né? Então, eu vou ler do versículo 19, 4, 19 diante. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, né? Então, porque, irmãos, o reino de Israel ele foi dividido, né?
desde a época a descendência de Salomão, acabou dividindo o reino de Israel. O reino de Israel foi dividido por quê? Porque teve a maior parte do reino, eles não aceitaram, né, o descendente de Israel como sendo o herdeiro do trono, dizendo que ele ia reger ali o reino de Israel com vara de ferro, né? Ele não ia folgar em nada todo o jugo que o Salomão colocou no reino, né? Então, o povo de Israel foi um povo muito insatisfeito com o governo de Salomão, né? Então, nessa divisão, teve o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria, né? E lá em Samaria, eles adoravam subindo nos montes, porque eles não tinham templo. O templo estava em Jerusalém, né? E a parte do reino que ficou em Jerusalém, eles achavam, por isso que existia aquela rixa, né, entre os samaritanos e os judeus, né? Porque os samaritanos eles continuaram adorando Jeová, mas não em Jerusalém. E segundo os judeus, Jeová só poderia ser adorado em Jerusalém, né? Por isso que a mulher disse isso daqui, ó. Olha só, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém? A mulher falou, vós são judeus? Fala que tem que ser adorado em Jerusalém, né? E aí ela perguntou, né? Ela perguntou o lugar onde se deve adorar, né? Então Jesus, ele respondeu à mulher. Aqui está no 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Tem alguns pontos aqui muito curiosos que eu quero estar tratando aqui com vocês, né? O título, né, dessa pregação, o tema, é verdadeiros adoradores. E o Senhor Jesus aqui, ele disse, olha só, a hora vem em que nem neste monte, então a hora vem, então existia um momento ali na história em que Deus não seria adorado, nem nos montes e nem em Jerusalém, né? Jesus continua dizendo no 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o próprio Salvador estava ali confirmando, a salvação vem dos judeus realmente, quer dizer, ele é a salvação, né? E ele veio dos judeus, Jesus é descendente da tribo de Davi, né? Nós adoramos a quem sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E no 23, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então o Senhor, ele disse tanta coisa nesse versículo 23, o Pai, primeiro ponto que o Senhor disse aqui, né? Que agora que o momento com que as pessoas iam adorar o Pai, né? Em espírito e verdade, era agora. Por que ele disse agora? Porque o homem só teria condições de adorar a Deus, né? Em espírito e verdade, com a presença dele, né? Então, isso daí nos traz uma verdade muito grande. O homem, ele só consegue adorar verdadeiramente Deus, ou o verdadeiro Deus, através dele, através de Jesus Cristo. Não tem outra forma do homem adorar a Deus em espírito e em verdade, se não for através dele, né? Tanto é que ele disse, ninguém vê ao Pai, senão por mim, né?
lá no 14,6, João 14,6, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, tem que passar pela pessoa dele para adorar o Pai. Então, aqui, o Senhor Jesus, ele deixou muito claro no 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, o Pai, ele procura, né? Ele procura aqueles que vão adorar ele em espírito e em verdade, não de uma outra forma. Então, meus queridos, eu quero passar aqui para vocês essa questão de adorar em espírito e verdade. O que quer dizer isso, adorar em espírito e em verdade? Né? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas adoram a Deus de várias maneiras, de várias formas. As pessoas adoram a Deus. As pessoas procuram adorar a Deus através de reverência, né? Veneração, ou seja, a pessoa ela tem Deus, né, como sendo, né, Deus é uma divindade, né, que está acima de todas as coisas. Isso é a visão que todo mundo tem de Deus. Então é necessário sim que você tenha aquela reverência de chegar até ele para o adorar, né? Ou seja, isso aí tem pessoas, por exemplo, existe pessoas que só vai chegar até Deus em oração, né? Às vezes coloca um véu, tem que colocar um véu para estar ali, né? Relacionado, inclusive, à reverência, né? As pessoas, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes uma pessoa, ela tá sem camisa, no momento que ela tá sem camisa. Ela sente aquela vontade de orar, mas ela, por reverência, fala, não, puxa, eu estou aqui sem camisa, como que eu vou, né? Chegar até a Deus em oração, como que eu vou me dirigir até a Ele, né, deste jeito? Então, eu acho que é importante que eu mantenha aqui, coloque um terno, né? Tem que estar ali de terno, de gravata, para poder chegar diante de Deus, né? Então, muitas das pessoas o adoram, né, de uma forma reverencial, não sei se essa palavra existe, né? E isso é muito comum nas religiões. Né? O tratamento que um judeu tem para com Deus é um tratamento de extrema reverência, né? Extrema reverência. Uma forma que os muçulmanos têm de chegar até a Deus também é uma extrema reverência. Ali eles têm até a posição correta de se dirigir, né, até a Deus em oração, né? Existe uma posição de oração que eles devem ficar, devem orar, me parece ser 5 vezes ao dia, sabe? E com a cara no pó, né? Uma demonstração extrema de veneração e reverência, né? Eu até procurei olhar aqui o significado aí de reverência, né? Reverência, se você for olhar aí no Google, é o que é? Veneração pelo que se considera sagrado, né? É uma veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Né? E também é um respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. É uma consideração, é uma deferência, uma consideração, ou seja, é um respeito profundo por alguém, é um respeito profundo por alguém pelo que ele é, pelas virtudes próprias, né? Pelas qualidades. Então, a reverência está ligado, relacionado a isto, né?
Então, e as pessoas muitas vezes adoram a Deus, se chegam a Deus em adoração com temor, com medo, né? As populações indígenas, é muito comum nas populações indígenas, né? Quando estuda a forma deles chegarem até a Deus, adorar a Deus, é com muito medo, porque Deus é aquele que joga o raio, né? Que o raio cai no chão e pega fogo, né? Que inclusive tem pessoas que é atingido por raio e morre. Então, esse Deus, ele é assim, né? Aquele Deus que você deve chegar com reverência e com muito medo, muito temor de não desagradá-lo. Porque a partir do momento que você desagradar esse ser supremo, né? Você está correndo risco de vida, né? Então, e isso aconteceu também com Deus, no Jeová, no Velho Testamento, né? Ele não apresentou, ele não se apresentou de uma forma assim, foi de uma forma espetacular, né? Mas não foi muito agradável. Moisés não foi muito agradável para Moisés esse encontro que ele teve ali com Jeová. Não foi, não, né? Inclusive, vamos ir lá em Hebreus. Hebreus fala, relata de uma forma assim, acho que bem precisa, o que aconteceu lá no monte, né? Além lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento que Hebreus fala, né? É importante nós lermos. Está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 18, né? Que diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade. E o zunido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Olha o temor, né? Se um animal passasse ali, eles com aquele medo da retaliação, eles apedrejavam o animal, né? Seja passado com dardo. É tão terrível, não, e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Eu imagino as perninhas de Moisés ali, ó, tremendo. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares dos anjos. Então, aí aqui, o apóstolo que escreveu Judeus, né? Não, que escreveu Hebreus, ele mostrou que uma diferença, né? Uma diferença muito grande aqui que tem neste que procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, né? E o outro que para adorá-lo tinha que chegar com uma referência muito grande e com muito temor, né? Então, meus irmãos, tem lá em Provérbios que fala, né, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? É o princípio da sabedoria, tá? Ali está no sentido de um respeito, de uma reverência, né? Agora, então quer dizer que alguém pode questionar, mas pastor, então não é válido? Você acha que não deve se chegar a Deus com reverência, né? Que isso eu estaria desagradando a Deus, né? E você ter esse temor, quer dizer, em temor como sendo um respeito, né? Ali a Deus, não é errado, irmão. Isso não é errado, tá? Você vai para a igreja, você procurar colocar ela ter uma roupa melhor, uma roupa social, sabe? Eu não acho isso errado, eu acho válido sim. Quando você olha lá em Hebreus, aí no mesmo em Hebreus, no capítulo 12, no versículo, né? No mesmo capítulo, quando você olha lá no versículo 28, diz assim, ó, no versículo 28, ó,
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com a reverência e piedade. Né? Algumas traduções, a palavra piedade aqui está como temor. Aí eu procurei dar uma olhadinha no léxico do grego, né? O que está o que está como reverência é a palavra aidos, né? Vem do grego aidos, que tem como significado um sentimento de vergonha ou honra, modéstia, timidez, né? Tem aqui também reverência, né? Consideração para com os outros, respeito. Então, quer dizer, é chegar a Deus, né? Como? Né? Com um sentimento de vergonha ou honra. Né? Vergonha, quer dizer, das coisas erradas que cometeram, né? Modéstia, timidez, né? E a palavra que está aí como, que eu li aqui para vocês, que está como piedade, aqui no grego, está como euladeia, né, que significa o quê? Precaução, circunspeção, prudência, discrição, como reverência também, veneração, medo também. Essa palavra pode ser traduzida como medo. Ansiedade, temor, né? Também temor. Então, meu irmão, mas só que Deus, ele não procura esses adoradores, né? Deus pouco importa se você vai chegar com ele com reverência, né? Com um terno, né? Ou você ter... Isso é muito comum entre os religiosos. Tem aquele cuidado, né? Existe toda uma sonelidade, existe todo um ritual, né? Existe todo aquele ritual para fazer as coisas reverenciando a Deus, né? Jesus reprovou muito os fariseus por isso, né? Que coloca roupas diferentes, em total reverência, mas só que Deus os chamou de sepulcros caiados. A pessoa está lá na lama do pecado, né? Cometendo os mais terríveis pecados, aí vai chegar diante de Deus sabe? Naquele padrão, né? Acreditando que estará agradando a Deus por isso. Então, meus irmãos, Deus, e muitos chegam diante de Deus, o adora com mal intencionado também, por interesse, né? Ou seja, por quê? Ele sabe que Jesus, o que o Senhor Jesus fala lá em João 14, 13? João 14, 13, 14. Vamos lá, João, no capítulo 13. Versículo 13 e 14. Diz assim, ó. João 14, eu estou no 13, desculpa. Olha só. João 14, 13 e 14. Diz assim, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Então, Jesus tem poder de fazer todas as coisas, né? Se você pedir no nome dele. Então, existem aquelas pessoas que o adoram com essa intenção, né? De ter uma graça alcançada. Tá? Então, eu vou adorar com esse pensamento. Eu vou adorar a Jesus, porque eu tenho certeza que ele vai me conceder aquilo que eu estou precisando, né? Isso é muito comum, porque na maior parte das pessoas, talvez 99,9%,
ou mais, vai pela dor, né? Chega a Deus pela dor, porque está precisando, né? Está precisando de um benefício, seja a saúde, seja financeiramente, muito comum a questão financeira, né? A coisa ficou feia financeiramente, aí a pessoa, ela se sente completamente vulnerável, né? Aí ela vai buscar a Deus, vai adorar, né? Mas o Pai não procura esses adoradores, ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura esses adoradores, né? Então, meus queridos irmãos, agora existe aqueles que o procura, né? Que o passa a adorá-lo, né? Não por reverência, apesar que também chega com uma certa reverência para adorar, né? Não por medo, mas chega com um certo temor no sentido de respeito, né? Ligado até à reverência para adorá-lo, sabe? E chega também sabendo que sem ele nada pode fazer. Existe também até um certo, né? Precisando de uma misericórdia grande do nosso Deus. Chega assim para adorar, mas acima de tudo, o aproxima dele, o adora por amá-lo, né? Então o Pai ele procura verdadeiros adoradores que o adora em espírito e em verdade. Quando o Pai fala, quando Jesus disse em espírito, ele deixou muito claro que Deus ele não olha na questão material, né? Ele não olha da maneira que você está vestindo para o adorar, mas sim você tem que adorá-lo em espírito, relacionado com o sentimento que você tem por ele. O Pai, ele procura adoradores que o vai adorar por amá-lo, não em busca de algum tipo de benefício, né? Mas sim por amá-lo. Quando Jesus disse, agora é, que Jesus, ele é o único que pode fazer com que o homem verdadeiramente ame a Deus. Então, sabe, meus irmãos, o que leva o homem a ser fiel a Jesus é quando ele o ama realmente, né? Quando o homem o adora com amor, é algo espontâneo que surge do mais íntimo do teu ser, lá no recôndito da alma. Ele passa a adorar ao Pai. Então, é necessário sim, meus irmãos, que nós possamos buscar em aproximar de Deus por amor, sabe, irmãos? Então, nós como servos do Senhor, como pastores, nós devemos estar ensinando aos irmãos a amar a Deus, a amar a Cristo. Nós vamos amá-lo quando nós o conhecemos profundamente, nós vamos conhecê-lo através da tua palavra. Porque Jesus Cristo, olha só, eu acho bem interessante, né, um dos argumentos que nós temos, né, para dizer que Jesus Cristo é Deus, é que Jesus não adorou o Pai, né, ele não adorou, porque ele é Deus, né, e Deus não adora ninguém, ele é adorado. Então, o Senhor Jesus, ele veio, meus queridos, revelar para a humanidade um Deus que vai fazer com que você ligue a ele através do amor. Então, ele ama você. A prova foi essa, que ele entregou seu único filho. Sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça e mas tenha a vida eterna. Porque a partir do momento que você crê em Jesus Cristo genuinamente, você vai perceber esse amor com que Deus teve em você. Né? Então, meus queridos, Deus enviou seu único filho
para que você crendo, você tenha vida eterna. Porque Jesus Cristo, ele vai mudar o seu coração. Ele vai fazer com que você compreenda esse amor que ele teve por você. E é isto que vai atrair você a ele. Não é as bênçãos materiais que ele concedeu a você, não é o bom emprego que ele te deu, não é a boa casa que ele te deu, não é o bom carro, né, que ele abençoou você ter. Não é isso que vai atrair. Não é nem a libertação que ele deu para você. Cada vez ele libertou você de um vício, mas não é isso que vai fazer com que você seja atraído, né, firmemente a ele. Mas sim é quando você compreender esse amor e você vai amá-lo. Agora, antes do culto, nós teve um louvor, né, que foi colocado, né, não tive nem essa intenção, né, que mostra que o louvor fala, né, o amor de Deus é que nos atrai a Ele. Né? Então, cultive o amor, busque esse amor para que você seja atraído pelo amor. Tá? Porque o amor é que transforma as vidas, transforma os corações e que une as pessoas. O amor de Jesus Cristo. Às vezes eu oro com uma pessoa, sabe? Eu noto que ela tem muitas coisas a serem consertadas na vida. Às vezes elas me perguntam, pastor, o que está de errado comigo? Às vezes eu sinto pelo Espírito Santo de fazer algum comentário para ajudá-la. Porque muitas das vezes a pessoa precisa do desfibrilador, né? Para ela acordar, ela vai precisar mesmo de ter um choque, receber um choque para ela acordar do abismo que ela está, aquele abismo que está lá na frente, ela está caminhando para chegar no abismo. Então você precisa do desfibrilador lá, aquele choque, né, de realidade. Mas a maior parte das vezes, sabe, você que tem que trabalhar na vida dela para que ela compreenda o tanto que Deus a ama, né? E que ela seja atraída pelo amor. A partir do momento que ela for atraída pelo amor, irmãos, as coisas ficam para trás, sabe? Bebida fica para trás, cigarro fica para trás, droga fica para trás, vai ficando tudo para trás. Por quê? Porque ela passa a ter a opção, ela faz a melhor escolha. Eu quero estar cultivando e sentindo cada vez mais este amor. Esse amor, irmãos, ele poderá ser cultivado. Vamos lá no livro de Romanos. No livro de Romanos, que nos traz esta grande revelação. O amor, ele é derramado. Qual é o mesmo versículo, Pastor Weber? Qual que é o versículo que fala mesmo que o amor de Deus, ele é derramado? O que está em Romanos? Ou irmã Eliette? Que o amor não traz confusão. E o amor de Deus, ele é derramado Romanos 5:5. Romanos 5:5. Está aí, meus queridos. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele falou, olha, eu vou enviar o Consolador, mas é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então, Jesus, ele subiu aos céus e ele deixou o Consolador para derramar esse amor no nosso coração.
para que nós sejamos atraídos por Deus, sabe, irmãos? Não por aquilo que Ele pode fazer por nós, né? Mas pelo que Ele fez, Ele já fez por nós, e pelo o amor que nós teremos, a mesma essência de Deus está ligado ao seu amor. Isso é pelo Espírito Santo. Então, por isso, irmãos, busquem mesmo o Espírito Santo, sejam batizados, né, pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, e vocês vão cultivar esse amor e serem atraídos por Deus, não por medo de ir para o inferno, né, mas sim pelo amor que você vai sentir por Ele, pelo teu evangelho, pela tua obra, por aquilo que o Espírito Santo está derramando no teu coração. Amém? Então, esses são os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Estarei aqui encerrando a pregação. Vou fazer aqui uma breve oração. Coloque-se diante dele agora. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai querido, coloco na tua presença a minha vida, coloco a vida de todos esses que estão ouvindo esta mensagem, ouvindo a tua palavra, Senhor, e estão crendo que esse teu amor que é derramado pelo Espírito Santo possa derramar nesses corações agora, Senhor, e que haja cura, haja libertação, e que o amor, Pai, esse amor maravilhoso venha crescer no coração desta vida, desta pessoa, que está abrindo o coração agora porque crê na tua palavra. Que crê que sem o Senhor Jesus nada nós podemos fazer. Então derrama desse amor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que quem em Cristo está, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. O pecado vai ficar para trás. As drogas vão ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Porque esta pessoa está cultivando agora, nesse momento, desse teu amor maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.